irmão e irmã, nesta quarta-feira eu quero te convidar para que entremos em oração, acolhamos a palavra de Deus e cada vez mais estejamos dispostos de coração para celebrar o grande mistério da nossa fé, a entrega de Jesus na cruz e a sua ressurreição por nós e para a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós reconhecemos que o teu sacrifício na cruz foi por amor a nós. Por isso, nesse instante, nós queremos acolher este amor, para que por ele nós possamos viver, que ele possa nos nutrir e sustentar, nos dar ânimo, coragem e fé para seguir os vossos caminhos e enfrentar as dificuldades da nossa vida. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desde a quarta-feira de cinzas nós estamos vivendo o tempo santo da Quaresma. E durante este tempo há em nós um grande desejo: estar preparado para celebrar a Páscoa de Jesus. Então, por isso, nós nos empenhamos em aumentar a nossa vida de oração para ouvir a voz de Jesus e por ela ser conduzida. Nos empenhamos em fortalecer o autodomínio na luta contra o pecado através da penitência, a vencer o egoísmo através da caridade, da esmola. Então, tudo isso em vista de estarmos prontos para celebrar a vida nova que Cristo nos mereceu, renovando as nossas promessas batismais, que consiste na renúncia de Satanás e suas obras e na adesão de vida ao nosso Deus uno e trino. E neste caminho de preparação nós chegamos agora na semana maior da nossa fé e estamos acompanhando de perto, com o coração em oração, os últimos dias de Jesus sobre a terra. Até que chegamos no dia de hoje, quarta-feira. E a quarta-feira da Semana Santa ela é conhecida como a quarta-feira das trevas, ou a quarta-feira do silêncio, ou a quarta-feira da traição. Porque é nesse dia em que Judas combina o preço pelo qual vai entregar Jesus. 30 moedas de prata. Este é o preço que ele acerta. Por quê? Porque a ganância dele se tornou maior do que o amor que ele tinha por Jesus. Porque não há dúvidas que Judas em algum momento amava Jesus. Tanto que ele teve coragem de deixar tudo
para segui-lo. Mas talvez ao longo desta caminhada ele foi se perdendo. Estava na mesa, mas o coração estava longe. Ouvia as palavras, mas o coração rejeitava. Era discípulo, mas há muito estava longe do mestre. E essa distância, apesar da proximidade, o leva a fazer essa troca. Eu lhe dou Jesus e vocês me dão 30 moedas de prata. E vale destacar que 30 moedas de prata equivale naquela época a 1 mês de trabalho. A gente poderia dizer que Judas está trocando Jesus por um salário mínimo. Ou, olhando lá no livro do Êxodo, numa norma de indenização, o preço de um escravo morto. 30 moedas de prata era a indenização que se dava ao dono de um escravo quando ele era morto por algum animal. Jesus trocado por muito pouco. Mas quando nós nos perdemos do amor de Deus, nós começamos a achar que pouco é muito e nos esquecemos que nossa verdadeira riqueza é o amor de Deus por nós. Judas caiu nesse esquecimento, mas nós precisamos guardar no nosso coração que até o último minuto Judas poderia ter voltado atrás. Porque o Evangelho vai dizer, olha, depois que combinou, Judas começou a procurar uma maneira de entregar Jesus. Não foi imediato, ele teve um tempo. Por isso nós temos que entender que a traição de Judas é uma escolha livre. Judas escolheu livremente esta troca. Porque às vezes, como nós vamos vendo Jesus anunciar a sua morte, anunciar que vai ser traído, parece que Judas tinha como missão trair Jesus. Mas não é verdade. Tanto que Jesus vai dizer, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, mas ai daquele que o trair. Porque o cenário já estava convergendo para a morte de Jesus. Se Judas tivesse sido fiel a ele, os inimigos de Jesus provavelmente teriam encontrado outra maneira de prendê-lo. Mas Judas teria se salvado. No entanto, o que nós vemos é um não definitivo ao amor de Jesus. E olha que, como meditamos ontem, Jesus insistiu, colocou o pão na boca como gesto de predileção. Nas palavras do Evangelho de São Mateus hoje, mostra a intimidade quando diz é aquele com quem eu colocar a mão no prato. O tempo todo Jesus tentou trazer Judas para ele, atraindo com o seu amor, atraindo com o seu carinho. Porque se Judas deu um não definitivo, Jesus deu um sim definitivo ao amor. Porque tudo é uma questão de escolha. Judas fez a escolha dele, porque ele é livre. Jesus fez a escolha dele, porque é livre. Judas escolheu o dinheiro. Jesus escolheu fazer da sua vida fonte de salvação. Diante da traição de Judas, como um ato de liberdade, nós devemos olhar para nós, como os discípulos olharam. Porque é bonito a gente ver que quando Jesus fala, olha, um de vós vai me trair, todos eles começam a perguntar, serei eu? Serei eu? Um por um faz essa pergunta. Um por um. Então eles consideram, sabendo das próprias fragilidades, sabendo das próprias fraquezas, que poderiam trair Jesus. Hoje, esta é a pergunta que nós devemos fazer. Será que eu e você estamos traindo Jesus? Será que eu e você estamos trocando Jesus por outras coisas? Basta a gente ver a maneira que a gente viveu essa quaresma. Será que a gente fez penitência? Será que a gente rezou mais? Será que a gente praticou a caridade, a esmola? Ou a gente trocou por outra coisa? Será que quando nós podíamos, nós íamos à missa? Tudo é uma questão de escolha. Ou eu escolho viver o amor de Jesus, ou então eu viro para ele e dou um não, trocando-o por outras coisas. Consideremos hoje que todos nós podemos, no uso da nossa liberdade, dizer não a Deus, trair Jesus, trocar Jesus. Mas que as trevas que tomaram conta do coração de Judas e levaram ele a fazer esta troca, esta entrega, que marcou a vida dele e o condenou, não tome conta dos nossos corações. Se hoje nós chamamos esta quarta-feira de trevas, não pode ser porque as trevas estão em nós. Deve estar em nós o amor a Jesus,
que apesar das imperfeições, que apesar das fraquezas, não troca. Porque maior do que o amor que nós temos pelas coisas que passam, é o amor que nós queremos ter por Jesus, que nós temos por Jesus. Cultivemos este amor, nos unindo a Ele agora, preparando a Páscoa. Como os discípulos prepararam, preparemos também nós. Que Deus te abençoe e que o amor dele seja a luz do seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.